Boa noite, então. Agradecer pelo convite, claro, doutora Francesa, desde que pediu. É a segunda vez aqui agora já no curso, no ano passado também estava aqui. E falar sobre pneumonia, principalmente nesse ano agora, que foi bem desafiador, que nós passamos aí um pouco. Decidi fazer uma aula um pouco interativa aí, vai ter algumas perguntas, algumas coisas aí para discutir de casos aí que eu já vi esse ano aí. Então, dividir um pouquinho aí com vocês algumas coisas aí do nosso ano. Inicialmente, só pneumonia, né, doença do trato respiratório inferior, geralmente causado por um agente infeccioso e que resulta em inflamação dos tecidos de um ou de ambos os pulmões, né, ou pneumonia unilateral ou pneumonia bilateral. A principal causa de mortalidade nas crianças menores de 5 anos em países em desenvolvimento, o Brasil. Primeira coisa importante, o diagnóstico correto e a intervenção precoce são pontos fundamentais aí para a gente aí, né, a questão do exame físico, da história, a gente poder não sair atirando para todos os lados, como às vezes a gente tem que fazer, porque, enfim, quem trabalha em emergência e está lá na ponta, às vezes tem que atirar para algumas coisas, mesmo às vezes sem ter uma certeza diagnóstica total. Então, dois tipos de pneumonia só na questão de definição: pneumonia adquirida da comunidade, aquela um paciente que estava previamente rígido, e uma pneumonia hospitalar, aquela que o paciente já está internada pelo menos 72 horas nesse ambiente hospitalar nos últimos 30 dias. Então, assim, sinais clínicos para você pelo menos suspeitar de um quadro de pneumonia: tosse, febre, taquipneia, respiração rápida, presença de retrações de tórax, as tiragens, estertores finos, as crepitações, sejam elas localizadas ou sejam elas difusas, a dor torácica, dor ventilatória dependente, esse é um sintoma importante, como a gente vai comentar mais na frente, e a questão da presença de hipoxemia. Então, só falando um pouco da questão da taquipneia, aqui aquele quadro bem característico, a cara de prova, em que o que é taquipneia para os pacientes? Menores de 2 meses, maior do que 60, de 2 meses a 1 ano, maior do que 50, e de 1 ano a 4 anos, ou de 1 ano a 5 anos, vai depender principalmente da sua literatura, maior do que 40 aí. São as que a gente vê mais na nossa prática. A questão das tiragens, né? Só a tiragem subcostal sozinha já é considerado um fator de risco, um fator de gravidade. Então, só esse detalhe já transforma a sua pneumonia em pneumonia grave. Então, já é um fator importante que a gente tem que levar em consideração. Mas tem um dado aqui importante, que são as crianças pequenas. Os menores de 2 meses, eles podem apresentar quadros extremamente inespecíficos e você já tem que pensar em cogitar a possibilidade de uma pneumonia. Então, a presença da taquipneia, como a gente viu, frequência acima de 60, da tiragem subcostal, uma febre alta ou uma hipotermia, recusa alimentar, não consegue amamentar mais de 3 mamadas seguidas, presença de sibilância, estridor em repouso, sensório alterado, irritabilidade. Então, tudo isso aí é muito inespecífico às vezes, mas isso, uma criança pequena, já pode ser um sinal de uma infecção urinária, de uma pneumonia, de infecção de corrente sanguínea. Então, você já mereceria exames laboratoriais para você poder tentar chegar na melhor hipótese diagnóstica. E aqui um adendo importante é a questão da sibilância, né? É incomum você ter sibilância na pneumonia, mas não quer dizer que porque é incomum que não pode ter. Mas é aquela coisa, diante de um paciente sibilando, minha primeira hipótese a priori vai ser mais asma, bronquiolite, algumas outras doenças. Mas você pode ter uma pneumonia sibilando? Pode, porque você pode ter um paciente que pode ter bronquiolite e pneumonia ao mesmo tempo. E se não for pneumonia? Né? Então, diagnósticos diferenciais, a questão do quê? Presença de sibilos, como eu estava dizendo, não é um achado comum, mas pode acontecer. Outros diagnósticos diferenciais que a gente tem que levar em consideração: asma, bronquiolite aguda, aspiração de corpo estranho, tuberculose, pneumonia aspirativa e, puxando a minha sardinha, fibrose cística. Então, coisas que a gente está vendo ultimamente muito agora, a gente teve um semestre aí cheio de bronquiolite, né? Uma coisa bem característica, assim, já a bronquiolite, ela é uma doença difusa. Então, você não vai ter uma bronquiolite e vai ter só assim, ele está com sibilos e crepitações unilaterais. Não existe isso na bronquiolite. Na pneumonia eu posso ter uma pneumonia bilateral, mas a pneumonia, se você for levar aquela unilateral, é uma ausculta localizada num canto só. A questão da aspiração de corpo estranho, do mesmo jeito. Dificilmente você vai aspirar nos dois lados. Você vai aspirar onde é mais comum. Lobo hemitórax direito, e dependendo da sua posição, pode ser
lobo inferior ou lobo superior, né? Mais comum, às vezes, se você está aspirando, se você aspirou enquanto você estivesse em decúbito, deitado, você vai ser lobo superior direito. Se você aspirou, às vezes, sentado mesmo, como eu peguei um caso do menino de 12 anos que teve uma aspiração de corpo estranho, em que era uma pipoca, ele fez imagem de repetição em lobo inferior direito, porque ele estava sentado e simplesmente se engasgou com a pipoca. A pneumonia aspirativa, aí é muito mais a questão dos pacientes neurológicos, dos encefalopatas, que estão cada vez mais frequentes aí para a gente. Então, sempre tem a lembrança da questão deles, de pensar naqueles pacientes neurológicos que têm disfagia, que têm uma doença do refluxo grave. E a fibrose cística, que é aquelas infecções de repetição, pneumonias de repetição, sinusite de repetição, diarreia, que podem dar tanto sibilância, crepitações difusas, mas é só minha área, a parte lá do ambulatório. Parte importante é isso, principais agentes etiológicos aí, a gente vai ver que às vezes é uma tarefa difícil, mas que extremamente importante, principalmente pensando na terapêutica, para você não sair fazendo tudo. Mas, como eu disse, uma parte difícil. A gente tem bactérias, onde o mais comum é o Streptococcus pneumoniae, o Staphylococcus, bastante conhecido principalmente pela sua gravidade, bastante associado naqueles pacientes que têm porta de entrada, que têm uma evolução muito rápida. Os vírus, que deram bastante dor de cabeça para a gente nesse ano, especialmente o vírus sincicial, o influenza, o parainfluenza, adenovírus, bocavírus e o Covid, que ainda está presente aí, mas graças a Deus um nível menor, e as bactérias atípicas, principalmente a questão do Mycoplasma pneumoniae. Então, os vírus, sim, foram talvez a maior dor de cabeça do ano para a gente nas emergências aí nos hospitais. Aí só puxando aí para o nosso lado aí as notícias, o caso de pneumonia mais do que dobram em 6 meses nas UPAs em Fortaleza. Isso daqui agora, ó, de abril. Aumento dos casos de gripes por vírus sincicial alerta risco para as crianças. É tanto que está sendo falado agora bastante da questão da vacina do vírus sincicial, que vai chegar aí, se Deus quiser. Temporada de ventos fortes requer atenção agora às doenças respiratórias. Isso também tudinho agora, nessa preocupação agora, que esse tempo agora eu digo que é o pior período para rinite alérgica, mas pela questão das mudanças dos ventos, da temperatura aí também, para pneumonias atípicas principalmente. Quem está na emergência deve estar vendo agora bastante casos de laringite aí, de muita tosse persistente que estão chegando aí, em que é muito fácil você dizer, parece um vírus, tem um exame de linfocitose, linfócitos atípicos, mas você não fazer nada e o paciente 3, 5 dias direto tossindo, então os atípicos costumam fazer muito esse padrão também. Então, aqui, com certeza, a dor de cabeça do ano foi o sincicial, que teve aumento importante, principalmente, e uma coisa aqui que eu achei até interessante, né, para especialista, não sei nem quem foi, porque essa notícia foi do jornal, mas, assim, o Covid bagunçou a sazonalidade do VSR, né? O Covid está sendo associado como que ele pode ter mexido até com a imunidade das crianças em relação ao vírus sincicial, principalmente, dando esses episódios de bronquiolite mais frequentes agora. Aqui são os exemplos, né? Os painéis virais que a gente fica pegando, ó. Aqui você vê o rinovírus, enterovírus, o sincicial, o influenza A e junto com o sincicial. Então, é muito bom quando você está num canto em que você consegue fazer um painel viral, ter o resultado logo, porque você pode chegar e dizer, nossa, aquele paciente está com uma pneumonia, deu tudo viral, os exames são virais, você pode tentar ter aquela segurança um pouco mais de chegar e dizer, nossa, esse paciente tem uma pneumonia viral. Vou tentar suspender antibiótico. Claro que cada caso é um caso, como a gente vai comentar aqui de alguns pacientes. Mas, assim, você tendo uma certeza que você tem uma positividade viral, um exame viral, de hemograma, de PCR, de VHS, você se sente um pouco mais tranquilo em suspender, e não uma coisa no escuro em que você, não, acho que isso aqui só é viral, não vou deixar antibiótico, não. E aquilo que eu estava falando da questão do Covid, né, que foi visto que sim, o Covid meio que mudou a resposta das crianças a alguns vírus, né, e até a questão de infecções bacterianas também. Esse artigo é um artigo interessante, que agora em 2021, foi na época do Covid que foi lançado, e achei muito interessante a leitura dele falando em relação a essa mudança da resposta imunológica das crianças mesmo. Esse é um ponto agora que deve ser extremamente falado em todo canto, porque a queda da vacinação é expressiva, né? Vi a notícia agora há poucos dias justamente falando que a maioria das vacinas estão com cobertura muito baixa, abaixo de 90%, em que antes era conhecido por ser acima de 90%.
Então, a gente tem que lembrar os pacientes, tem que ver o calendário vacinal, isso é muito do pneumologista em toda consulta, ver qual foi a que ele tomou, se foi a pneumo 10, se foi a pneumo 13. Nos pacientes que estão tomando a pneumo 10, está havendo infecções por pneumococo, porque justamente os sorotípicos que são cobertos pela 10, está havendo aumento de sorotipos que não são cobertos pela 10, então é interessante agora todo paciente com pneumonia grave você orientar a mãe a tentar dar a pneumo 13 sim, e a pneumo 23, porque aí também no particular, às vezes a gente pega aquela coisa, doutor, eu quero logo dar a 23 para não ter problema. A 23 não é para qualquer paciente, é para aquele paciente que está com infecções respiratórias de repetição, que tem problema de imunidade, que está com imunodeficiência comprovada, ou que você, por exemplo, fiz a pneumo 13, aí eu fiz o exame da pesquisa dos anticorpos e, por exemplo, ele viu que não reagiu a quase nada. Exemplo, tá, ele tomou a pneumo 13, mas na hora que eu fui ver a sorotipagem dele, ele só teve imunidade para 2 sorotipos. Pronto, aí esse paciente tinha indicação de fazer uma pneumo 23. Mas fazer só porque tem um dinheiro e tem particular, não teria indicação. Não é à toa que agora a pneumo 23 está faltando. Que aí nem quem precisa agora não pode tomar. Os principais agentes, como a gente está dizendo, depende muito da faixa etária, mas aqui o adendo mais importante é, a partir de um mês, hoje em dia o vírus já é praticamente o mais prevalente. Então, isso só mostra como a gente ter a comprovação vai ajudar a gente na questão da terapêutica e da antibiótico terapia, se vai fazer ou não desse paciente. Antes dizia-se, o estreptococo era o mais prevalente, até isso já mudou. Então, o vírus mesmo chegaram para poder ficar. A importância da radiografia de tórax é um ponto importante que eu acho. Primeira coisa, não deve ser realizada após tratamento de pneumonia, porque chega aquele paciente, às vezes, doutor, estou com pneumonia, eu tratei, tem que fazer um raio-x para comprovar que está melhor? Não, se o paciente tem melhora clínica, se você tem melhora na ausculta, se ele não está com febre, você não precisa obrigatoriamente de um raio-x só para comprovar uma coisa que você já está vendo. Então, o raio-x ele não é necessário de rotina. É a primeira coisa, assim. Na teoria, sim, o diagnóstico de pneumonia é um diagnóstico clínico, se o paciente tem tosse, tem febre, tem alteração de ausculta, tem alteração da questão da taquipneia, a suspeita de pneumonia é muito importante. Na prática, às vezes, a mãe exige, a gente quer ter a certeza e tudo, mas só dizendo que na teoria, sim, ele não é uma coisa que é obrigatória fazer para todo paciente suspeito. Teve agora, como eu convivo mais na Unimed, então teve até agora na Unimed um estudo lá agora que fizeram e viram que mais de 50% dos raios-x que eram solicitados na emergência eram normais. Então foi até uma coisa que eles foram ver por que a maioria dos raios-x solicitados são normais. Será que é porque estão pedindo muito? Será que é porque os pacientes não estão com pneumonia, estão com outro diagnóstico? Mas foi visto que mais de 50% dos diagnósticos dos raios-x Aí eu pedi o hemograma, como eu mediquei, eu mandei ele para o pediatra dele. E por sinal, pediatra do meu neto. Ela me disse que eu mais de o raio-x, eu acho que não está normal, mas ele logo não. Ela também discordou. Eu digo que um dos pontos mais difíceis é esse que você está falando, porque é o quê? O laudo veio normal, mas o laudo pode estar errado. Porque às vezes você vê uma imagem, você vê alguma coisa lá, mas o laudo deu normal. Nossa, mas eu estou vendo aqui, o paciente tem uma clínica que parece que tem, às vezes pede revisão de laudo. Com certeza, estando na ponta ali, é o mais provável que aconteça, sim. Mas, assim, é importante ser notificado, porque senão continua. Continua. Mas essa é a parte difícil. Do dia a dia que eu acho talvez é a mais difícil. Mas o laudo está dizendo que tem isso. Você explicar para a mãe, dizer que aquilo ali, não, eu acho que não concordo com o que está dizendo. Muito difícil. Muito difícil. Graças a Deus. Foi a decisão difícil de 2020, mas foi. Quando deve ser realizada? Na questão se há dúvida diagnóstica, né? Pneumonias principalmente com sinais de gravidade e nessa parte aqui que é importante que a gente vai falar já a questão da falha terapêutica. Então, diferente. Pensei em pneumonia, solicitei o raio-x. Aí o paciente fez, está tratando, deu 72 horas, não, ele piorou, aumentou febre,
Foi solicitado novo exame, aumentou a leucocitose, aumentou o desvio. Não respondeu bem ao antibiótico, está suspeitando de falha, não. Aí você tem que pedir também. Mas eu digo que hoje, mais importante do que quando pedir, eu acho que é a questão de quando não pedir. E isso é que está havendo bastante aí hoje em dia. Então, por exemplo, chegou uma criança, sintomas gripais, tosse, espirro, prurido, isolado. Para que eu vou pedir um raio-x? Esse menino não está com desconforto, não tem cansaço, não tem papiné, não tem nada. Sinusite. Ah, o menino está com sinusite, vou pedir um raio-x. Para quê? Nem para sinusite não vai ajudar. Nem o de seus paranasais. Paciente com radiografia de tórax recente sem piora clínica. Doutor, o menino está do mesmo jeito. Mas eu queria que fizesse um dor só para a gente ver. Ver o quê? Radiação a mais? Asma, início de crise leve. Não é obrigado também, a priori. Laringite, que está dando demais agora. Ah, vou fazer porque está com a tosse está muito persistente. Mas se o menino não tiver sintoma nenhum de viária inferior, não tem necessidade. Ah, chegou só com tosse rouca. Ok, laringite. E amidalite, porque até isso, cheguei relatos de pacientes na emergência dizendo que assim, eu estava com amidalite, mas eu pedi um raio-x. Aí eu, mas mãe, para quê? Não, é para poder saber se não tinha aqui, porque o menino estava com a tosse muito cheia. Eu digo, mas tosse cheia, amidalite dá. Que exames laboratoriais podem auxiliar no diagnóstico de pneumonia, né? A questão dos exames de sangue, hemograma, PCR, VHS, né? VHS a gente sabe que colhe muito sangue, mas assim ajuda às vezes, principalmente em quadros virais. Hemocultura é muito mais para pacientes internados, com certeza que não vai sair pedindo hemocultura para todo paciente que chegar na emergência, vai só chegar lá, fazer os exames e ir embora. E a procalcitonina que tem ajudado aí um pouco agora, com certeza sim. E as sorologias, eu sempre gosto do adendo especial da sorologia do micoplasma, ela só deve ser pedida se o paciente já tem mais de 7 dias de evolução do quadro. Por quê? Sorologia, IgM, IgG. Se você pedir para um paciente que está com 2, 3 dias de evolução, vai dar negativo. Então tem que ser pelo menos 7 dias de evolução. E na questão dos derrames pleurais, acrescentar a questão do estudo do líquido, para você poder saber se é um transudato, se é um exudato. Então, LDH, bacterioscopia, cultura. A gente vai ver daqui a pouco uns casos interessantes aí. E a questão aqui, os sinais de gravidade, quando é que eu vou internar o paciente? Aqui são aqueles bem de cara batidos. Paciente com tiragem subcostal é um sinal de gravidade. Se você tem um paciente muito cansado com tiragem subcostal, ele já é por si só. Para pensar em internação, sim. Dificuldade de ingestão de líquidos. A questão dos sinais de insuficiência, de dificuldade respiratória, aquele paciente que está fazendo insuficiência respiratória, tem tiragem subcostal, tem tiragem intercostal, tiragem de fúrcula, batimento de asa, e cianose central, que com certeza, graças a Deus, é o menor que a gente vê, né? Mas por si só já é um critério já de cara de você já cogitar a possibilidade de UTI para esse paciente, sim. Ambulatorialmente, importante principalmente para quem está na emergência, a amoxicilina ainda é o principal mesmo assim, né? Vejo muitas vezes no particular, doutor, é porque está na emergência da Unimed, então vamos fazer o clavulin, né? Por quê? Ainda é o pneumococo do mesmo jeito, o mais comum, pode fazer só amoxicilina. Ah, mas só amoxicilina é muito fraco. Nossa, mas graças a Deus que ela ainda serve. Agora é muito só resolve se botar É. aquele outro negócio. Isso daí é bem que tá tomando lá. Justamente. Suspeita de pneumonia atípica, bastante esse período agora. Macrolídeos, claritromicina e azitromicina. A eritromicina saiu praticamente da rodada aí, principalmente aí nos menores, né? Era associado com estenose hipertrófica do piloro. Então, hoje em dia, muito mais a azitromicina, pelo fato de ser uma vez ao dia, ajuda bastante. Mas a claritromicina eu ainda acho bem melhor, até porque você consegue pegar, fazer mais dias, porque a azitromicina você vai fazer 5 dias, e há ainda relatos de casos em que você chega a fazer 7 dias, mas a claritromicina você consegue pegar, se o paciente está com a sinusite, bronquite, que você pode fazer 10, 14 dias, eu normalmente costumo dar mais preferência para ela. E todo paciente com pneumonia ambulatorial, o ideal é que ele seja visto com 48 a 72 horas para reavaliar. Isso não é obrigado a ser na emergência, ele pode ir, eu digo bastante isso no consultório. Tá, você chegou na emergência, foi visto uma pneumonia, está tratando. Tá, você não tem que obrigatoriamente voltar para a emergência para poder ser reavaliado lá, não. Você pode ir para o consultório, para um otorrino, para um pneumo, para um alergo, para o que for, até para poder desafogar a emergência. Se você estiver bem, você vai chegar só para dizer lá, oi, estou bem, aí tu pegou e pegou um quadro viral lá. E se for hospitalar? Aí aqui, paciente, pneumonia sem tiragem. Amoxicilina, a priori, na teoria, ainda é o mais escolhido.
Se fosse pneumonia grave, é que você começaria já o quê? Ampicilina, penicilina cristalina, que a gente pouquíssimo vê hoje em dia. Tanto que eu já deixei o adendo aqui de o que a gente vê muito mais na prática, ceftriaxona e oxacilina. Claro que a maioria de nós damos preferência à ceftriaxona pela posologia, uma vez ao dia, graças a Deus. A resistência ainda não é gigantesca, mas por mais que está crescendo nos últimos anos. A questão que eu botei aqui também é da casadinha ceftriaxona e oxacilina. Quando é que eu devo pensar já em ser mais agressivo, em já começar a casadinha da ceftriaxona com oxacilina? Se eu tenho uma pneumonia bilateral, se eu tenho uma pneumonia em um hemitórax, mas que ocupa mais de 2/3 de um hemitórax, então uma pneumonia extensa. Se eu tenho um derrame pleural extenso, só o derrame pleural pequeno, às vezes aquele, tá só borrando aqui a suleta cardíaca. Eu ainda poderia começar uma ceftriaxona só, principalmente para poder observar a evolução do paciente, sim. Então, não é obrigado toda a pneumonia você já começar aqui uma evolução já mais agressiva de ceftriaxona e oxacilina, né? Outras opções, a amoxicilina com o Subactam, né, que é a amoxicilina com uma ampicilina com Subactam, o Nazim, e a cefuroxima também. E aquela coisa que eu estava dizendo da questão da suspeita da pneumonia atípica, de você fazer os macrolídeos, azitromicina ou claritromicina. Então, a questão da falha terapêutica, que foi aquela que eu tinha falado mais cedo, é o quê? Aquela pneumonia com derrame, que está evoluindo para um empiema, a pneumonia necrosante, que a gente vai falar já, abscesso pulmonar. Você começou a tratar pensando no agente, na hora que você foi ver, 72 horas depois, o hemograma mudou, então pode ser que seja ou uma resposta intermediária, ou ser outro agente que não é aquele que você estava cobrindo. E quando pensar em tuberculose, se você já está o quê? Um paciente com mais de 2 semanas de evolução de quadro respiratório, em que você está tratando adequadamente e ele não está respondendo. Mantenha a mesma imagem do mesmo jeito. Tratei já 10 dias com antibiótico, ele evolui do mesmo jeito, sem melhora. Aí é que você vai começar a levantar a possibilidade se não poderia ser uma tuberculose. Não cumprimento do tratamento proposto, isso às vezes a gente vê, você passou um antibiótico e a família não fez. Não tenho condição de comprar, não consegui comprar, o menino cuspiu, o menino vomitou. Imunossupressão, fibrose cística, asma, todos isso aí são motivos que você tem que ver a questão de mais chance de fazer, às vezes, falha terapêutica. Complicações, essa é uma parte mais interessante que a gente vai ver mais coisa aqui. Derrame pleural, pneumonia necrosante e abscesso pulmonar, né? Talvez derrame pleural e pneumonia necrotizante deram uma dor de cabeça mais esse ano para a gente aí também. Derrame pleural, sem sombra de dúvida, é a complicação mais comum. Tem os 3 estágios do derrame pleural, que com certeza, a depender do estágio que o paciente chega, a evolução é completamente diferente. Quando ele chega no estágio 1, é bem facinho. Às vezes, só um derrame pleural parapneumônico simples, você faz aquela drenagem e acabou. Mas quando ele chega no segundo estágio e no terceiro, aí aquele derrame pleural complicado, muitas vezes você vai precisar de um cirurgião torácico, vai precisar da ajuda de um pneumologista, porque só a pneumonia com derrame, teoricamente, qualquer pessoa pode manejar tranquilamente, qualquer cirurgião também. A pneumonia normalmente complicada, às vezes tendo a trabalhar junto com o torácico, sim, mas aí depende, claro, de cada cirurgião. Quando suspeitar, né, questão da resposta lenta ao tratamento, aquele paciente que você está tratando não teve aquela melhora radiológica importante, não teve a melhora dos exames de PCR, do leucócito importante, deteriorização clínica rápida, e o que é um sinal importante é a dor torácica ou dor abdominal. Então, foi o que eu falei lá na frente. Paciente que chega com dor ventilatório dependente, dizendo que respira e tem que parar a respiração porque está doendo. Uma dor abdominal que você palpou a barriga e não tem justificativa nenhuma, que fez ultrassom e você, nossa, não estou vendo motivo dele ter essa dor abdominal desproporcional. Pesquisar, às vezes, pneumonia de base e derrame pleural. Que, às vezes, até o ultrassom de abdominal ajuda a gente já dizendo, ó, já tem um líquido aqui na região posterior, já tem uma pneumonia aqui também. Então, o derrame pleural é aquela imagem característica da parábola de de Mossot que você faz, em que você já vê aqui que tem alguma coisa aqui, com certeza, e nesse caso aqui, assim, até um sinal ainda mais importante, que já mostra, assim, uma evolução até. O que é isso aqui? Isso aqui não é um derrame pleural. Isso aqui é uma atelectasia. Você vê que, ao contrário da primeira imagem, em que eu tenho aqui a parábola, tranquilo, não estou vendo aqui nada no seio costofênico direito aqui. Na segunda imagem aqui, se você vê aqui, a traqueia está sendo desviada para o lado da imagem. Quem costuma fazer mais isso é atelectasias. Derrame pleural ele faz a evolução, um efeito mais de massa, empurrando contra a lateral.
Então, isso daqui era uma atelectasia, não era um derrame pleural. Indicações da drenagem pleural. Se você... Primeira coisa é assim, suspeitei que tem derrame. Se você fez ultrassom, ou então pela raio-x já mesmo do paciente, o cirurgião vai chegar lá e vai fazer a toracocentese. Então, ele vai primeiro fazer o furinho lá com a agulha e vai ver como é que vai vir um líquido. Se já vem pus, aí não tem para onde correr, é um empima, vai ter que drenar de todo jeito. Porque às vezes você pode ver, sair uma quantidade já de líquido boa que ele pode ter conseguido tirar só com ali pela toracocentese e às vezes não precisa nem drenar. Vai pegar esse líquido, mandar para estudo para poder saber se não é um transudato, um exudato, mas às vezes pode ser que o paciente não venha drenado. A maioria vem, mas... Então, se você vê que o paciente já tem pus no espaço pleural, empiema, vai ter que drenar, não tem para onde correr. Comprometimento de função pulmonar com derrame extenso. Se eu tenho um derrame extenso, por mais que ele consiga tirar bastante ali, é interessante normalmente você deixar um dreno, porque tem chance desse paciente fazer um derrame volumoso de novo logo. E se você já tem um derrame complicado? O derrame já com septações no ultrassom, na tomografia, no ultrassom é até melhor de você ver logo no começo, já é um derrame que às vezes só a drenagem pleural já pode não ser o suficiente. Pode ser que ele precise de outros procedimentos, como a pleuroscopia, que é quando você entra com a câmera para você ter a visualização de lá e vai desfazer essas septações, ou às vezes até a decorticação, que é quando você faz mesmo a abertura, a toracotomia, para poder você fazer a limpeza do pulmão para ele poder voltar a expandir. Então, é aquela fase do derrame já em que está já mais avançada, fase 2 e fase 3. Falha na drenagem pleural simples, quando é que eu vou suspeitar? Se o débito continua, não estou vendo a evolução na questão do débito, não está diminuindo, o dreno está parando, a secreção pode ser tão espessa, às vezes, que está entupindo o dreno frequentemente. Presença de septações ou de loculações mesmo depois da drenagem, então pode ser que você fez aquela drenagem pensando que era um derrame simples, às vezes já era um derrame complicado, então depois que você fez a simples, que você fez ultrassom às vezes depois para poder ver, porque não estava evoluindo bem, você visto, não tinha septações, então esse paciente tem que voltar para o centro cirúrgico para poder ser revisto de novo. E piora do quadro respiratório. Então, algumas coisas interessantes. Olha só, esse paciente aqui é um paciente que está até internado agora nesse momento lá, na Unimed. Eu achei esse raio-x extremamente interessante. Quantas complicações vocês estão vendo aqui? Pode até dizer o nome das coisas aí. Ele já é um paciente que já está drenado, está aqui o dreno dele aqui. Aqui é o acesso central dele. Mas tem algumas coisas aí que não justificaria a priori. Ele tem comprometimento só de um pulmão. Ele tem pneumonia bilateral. Pneumonia bilateral de rápida evolução que ele teve. Vamos já saber quem foi. Se você vê aqui, bem aqui vocês estão vendo um enfisema subcutâneo. Pode acontecer? Pode. Por conta da drenagem, furou lá, foi um pouquinho de ar para o espaço, tranquilo. No caso desse paciente, um orifício do dreno ficou no subcutâneo. Então, ele fez enfisema subcutâneo aqui, que meio que evoluiu rápido, mas passou um pouquinho mais alguns dias do que o esperado, e ele começou a evoluir contralateral também, até a barriga também e até o pescoço também. Isso é extremamente doloroso, e isso é muito visto de exame físico. É só aquele creque-creque mesmo que você vê, e é muito doloroso. Então, aqui, ele tinha um derrame pleural, fez um pneumotórax, que está bem aqui, o pneumotórax escondidinho aqui, muitas atelectasias aqui, e o enfisema subcutâneo, e fez pneumonia bilateral. Aí você pensa, nossa, isso foi o estáfilo, foi aquele assim, a pneumonia do mal. Aí vem um Streptococcus pneumoniae inocente. Um menino... num menino em que tinha tomado a 13 valente, todo particular, estudando colégio aqui grande, estava tudo normal do cartão e tudo, e chegou e evoluiu com isso aqui. Primeira pergunta da mãe é, como é que pode? Eu não dei a vacina? Nada é 100%, infelizmente. Então, eu disse, infelizmente... Ele teve outros acidentes de percurso que foi fora do combinado, assim, foi ele na hora da punção... Ele, só para poder entender o porquê que ele ficou muito grave, né? Hoje ele já está na enfermaria, foi porque até quando foi pegar o acesso central, infelizmente ele fez um hemotórax por conta do acesso central. Então,
o lado direito dele todinho fez um hemotórax maciço, então ele teve que entrar de novo no centro cirúrgico, foi tirado bolos de coágulo dentro do pulmão do menino, então ele evoluiu com uma pneumonia muito grave. Não, os pais não são médicos. É. São de outro estado, mas não são médicos. Eles vinham do Rio Grande do Norte. Ele é amigo, o marido da minha prima. Ela pediu para eu ficar dando notícia. Ele tá ótimo, ainda está drenado e Ele acabado de receber algo para enfermaria do SAF. está com fístula. Estreptococo pneumônio. E ainda é aquele inocente, aquele aqui, ó, sensível a teico, sensível a vanco, sensível a linezolida, sensível a clinda, sensível a clorofenicol. Ele só era resistente a sulfa e intermediário a ceftriaxona. Só. Hã? Ele era intermediário a ceftriaxona. Não, ele teve que ir. Hoje ele já está com D13 de clinda, D9 de teico e D6 de meropenem. 1 ano e 7 meses. A imunidade normal, ele tem ou tem alguma doença de base? Seria um caso de investir? A priori, ele não tem nada. Só que tem 3 exames dele de sangue agora que estão me deixando um pouco intrigado assim ainda. Porque, ele foi transfundido 2 vezes, porque teve um hemotórax e tudo. Os primeiros exames ele tinha plaquetose 400, 500 mil, ok. Aí, terceiro exame, 700 mil. Ok, fez anemia grave e tudo, foi transfundido. Aí, novo exame, 1 milhão. Ok, ainda já foi até 1 milhão e 200, eu ainda fico calado ainda. Aí depois fez de novo, 1 milhão e 200. Aí fez o último agora, 1 milhão e 600. Aí eu disse, não, vamos pedir para ser demato. Aí pediu, a primeira hipótese ainda é que seja reacional, mas ela disse que se o próximo continuar aumentando, aí tem que pensar em síndrome mielodisplásica. Aí quando eu fui falar hoje isso para a família, eu me surpreendi um pouco negativamente, mas nem assustei ainda nem nada, porque ela disse, o pai tem um negócio de uns leucócitos baixos que ninguém descobriu o que é. Aí eu digo, vacinado. É de 50 a 100 miligramas por quilo, né? A maioria dos pacientes usam 100. Eu digo assim, se for EV, a gente tende a usar 100, mas eu digo assim, eu sou muito prático nessa hora. Principalmente assim, eu faço arredondamentos, eu faço entre 50 e 100. Às vezes, para poder fazer uma dose, até para não gastar uma ceftriaxona a mais. Deu uma ampola, deu 70, 80 miligramas por quilo. Faz isso aí. A não ser que seja um quadro grave, que aí, quando é que eu tenho que obrigatoriamente, para fazer intramuscular, quando é que eu tenho que obrigatoriamente fazer 100? Aí se fosse uma meningite, aí eu tinha que obrigatoriamente fazer 100 mesmo. Mas do resto, eu faço entre 50 e 100. Às vezes faço o que é mais cômodo para o paciente. E até para o serviço, pensando na questão do custo de não gastar outro desnecessariamente. Eu sei. 160, se eu não me engano, para poder aplicar. Né? Aqui eu digo que a maior dor de cabeça, para mim, pneumo. Então, assim, a pneumonia necrotizante é só o quê? 7% dos casos de pneumonia, fisiopatologia pouco conhecida, consolidação com necrose, presença de cavitações, que são as pneumatocélias, que são uma das principais coisas que eles fazem depois. A fase de necrose é uma fase horrível, em que dá muita reação inflamatória, febre muito alta, e costumam evoluir com fístula broncopleural e pneumatocélia. Foi o paciente que eu mostrei agora, ele teve tudo. Eu vi que 5 já esse ano. Todos os outros já estão fora, já estão vindo no consultório depois dos raios-x, porque uma das coisas que eu mais digo da pneumonia necrotizante é você vai sair com raio-x alterado do hospital. Primeiro você melhora a clínica, primeiro você melhora os exames, mas o seu raio-x vai demorar mês para poder normalizar. Então, não se preocupe com o raio-x agora, se preocupe com o resto. Se o menino está bem, faz entre 14 e 21 dias de antibiótico
internado, depois vai para ambulatório, vai ser segmento ambulatorial. Porque se for esperar a cura radiológica, vai passar 3 meses internado. Trabalhei 10 anos no interior, logo quando eu me formei. Mas no sul, mandar para Fortaleza, aqui na Morena, Aqui as imagens assustam muito. mas hoje em dia eu vejo que tem muito menos, né? Com essas vacinas bem menos. Até me surpreendi com esses casos que teve agora. 5, lá na Unimed que eu peguei esse ano já. Exame de ouro, com certeza, a ticar de tórax, para você poder ver, até para você ver a questão do segmento, se vai ter que drenar, se vai ter que fazer alguma coisa, porque são tantas complicações que o raio-x fica tão diferente que fica difícil de você manejar só com raio-x. E os principais germes, como a gente viu agora, o pneumococo e a questão do estáfilo mesmo. Aqui uma imagem só da questão de uma pneumatocele, que é uma coisa que fica durante um tempo, né? Essa aqui é uma pneumatocele até pequena, porque às vezes eles fazem pneumatoceles múltiplas e algumas bem grandes mesmo. Então isso daqui, às vezes o paciente está ótimo, sem febre, evolução ótima, vai para casa. Mas o que eu digo mais, né, nisso daqui é, ele está ótimo, a cura radiológica vai demorar, mas o risco aqui é, se ele tiver um trauma, aí pode estourar, ele faz pneumotórax, aí volta para o hospital. Então, e a outra coisa que sempre perguntam, fisioterapia. Nessa hora tem que ter muito cuidado com fisioterapia, porque ela às vezes pode estourar. Se fizer pressão positiva demais, se fizer compressão, descompressão, vai estourar. Então tem que ser aquela fisioterapia bem discreta. Eu faço porque ajuda, mas tem que ser bem falado com o fisioterapeuta. Os principais germes eram hemófilos e estáfilos, né? Aí o pneumococo agora assumiu aí o comando aí. O abscesso pulmonar, muito difícil de ver, graças a Deus. Eu acho que nesse ano eu só vi um por enquanto agora. 1 a 2 semanas de evolução do início do quadro. A vômica, que é aquela coisa bem descrita em literatura, em que é aquele vômito em que você vomita a secreção purulenta mesmo e tudo. Principalmente quando tem a ruptura do abscesso. Os diagnósticos diferenciais, né, aquela coisa. Tem uma imagem que não está melhorando, que está demorando até melhora. Tuberculose, melioidose, infecções fúngicas. Então vai precisar de uma tomografia para poder você ter uma diferenciação melhor e chegar na melhor hipótese diagnóstica. E o tratamento são tratamentos prolongados. Abscesso pulmonar por si só já é pelo menos 3 semanas de tratamento. Normalmente internados 2 semanas pelo menos, sim. Então são coisas mais insidiosas mesmo. Aí vem uma parte legal. Adorei esse raio-x que eu vi na Unimed. O que é isso aí? Quem acha que é tumor? Quem acha que pode ser tumor? Atelectasia. Só pneumonia. Pneumonia com derrame. Então todo mundo foi para abscesso, então. Porque a maioria ninguém levantou, então ninguém foi para F. Não sei, vou esperar o resto. E se eu mostrar o perfil? Ajudou, atrapalhou? Isso daqui é uma apresentação rara de pneumonia, que é a pneumonia redonda, menos de 10% dos casos. Isso aqui foi no início do tratamento e aqui 10 dias depois do tratamento, ele foi para casa desse jeito para poder só acompanhar no ambulatório. Isso era só uma pneumonia redonda. Hemograma, PCR de 250, fez albumina baixa, mas não teve que fazer reposição de albumina. Começou oxacilina e ceftriaxona por causa da imagem, não critiquei de jeito nenhum, o paciente tinha um PCR alto, tinha chegado toxemiado, mas aí quando fez 72 horas, o PCR de 250 ficou 228. O paciente ainda tinha 2 picos febris por dia. Aí eu disse, resposta não muito legal. Aí mudou para o Tazocin, aí com 3 dias, o PCR caiu para 50. Resposta ótima com o Tazocin. Agente etiológico, a maioria não é identificado porque já chegam usando antibiótico. Já tinha usado clavulin em casa, chegou oxacina, ceftriaxona, enox, vai fazer hemocultura, negativo. Exame de imagem, ultrassom, que ajuda bastante, né? Modalidade mais sensível de você fazer. O problema é que é examinador dependente, então depende muito de quem está fazendo, com certeza. Mas é ótimo para poder ver estimativa de líquidos, bem melhor do que a tomografia, para poder marcar locais de punção também. E a tomografia,
muito melhor para poder ver pneumonia complicada, pneumonia necrosante, para poder você tentar ver a questão do diagnóstico diferencial, de abscesso, de tumor, de alguma coisa mais infecção fúngica. Aqui foi um que eu vi hoje. Eu achei extremamente interessante. Por quê? Esse raio-x aqui é de 19 de março. Então, ele pegou e se internou com um quadro de pneumonia. Tranquilo. Aí, hoje, ele se internou de novo, com 1 ano de idade. Aí eu perguntei, mãe, tem outros raios-x? Aí ela, tem. Eu também já tinha vindo na emergência em junho e fez o raio-x e era a mesma coisa. É a hérnia de Morgani, eu acho. Eu acho que é uma hérnia diafragmática congênita. Eu peguei uma criança dessa há uns 30 anos no interior. E era acompanhada no ABC. Imagem persistente igual em março, em junho e agora em setembro. Fez tomografia, mostrou elevação de cúpula, então isso não era uma pneumonia mesmo. Até mostrou mesmo a elevação de cúpula bem direitinho. Eu esqueci de botar a foto de perfil, depois eu mostro para quem quiser. Mas a suspeita é de hérnia diafragmática, tem que pedir ultrassom do diafragma para poder comprovar, para poder ver, e é cirúrgico. Não tem para onde correr. E o menino, ótimo. Sabia nem que estava com alguma coisa. Então, só um fluxograma de atendimento para poder tentar organizar aqui, né? O paciente chegou com tosse, desconforto respiratório, você vai ver se tem sibilos, muito mais sugestivo primeiro para bronquiolite, para asma, Carol vai falar aí depois de bronquiolite. Se está sem sibilos, tosse, resfriado só, questão mais de sintomáticos. Se o paciente já tem um ataque pneia, suspeitar sim de pneumonia, tentar já ver se já vai ter que começar a antibiótico terapia. E se tem sinais de perigo, se está com uma doença grave, muito grave, aí já tem que pensar na questão de internação, terapia de suporte, antibiótico já mais importante, a depender de cada caso, sim. Se o paciente não tem melhora da questão aqui, está com tosse, dificuldade respiratória, é que você tem que pensar na questão dos sibilos, é que você vai ter que pensar, né, broncodilatador, de 15 em 15, de 20 em 20 minutos, fazer o resgate que todo mundo já conhece, pensando na questão se não pode ser uma asma, uma bronquiolite, se tem sinais de perigo, é que tem que pensar na questão se vai ter que fazer um sulfato de magnésio, corticoide sistêmico. E aqui, questão da pneumonia grave evoluindo desfavoravelmente, né? O que é que eu ia ter que pensar na questão se é um pneumococo, derrame pleural com pneumococos, você tem que fazer a toracocentese para poder saber como é que é esse derrame pleural. A priori, se foi conseguido ter uma resposta efetiva com a toracocentese, sim, você pode só manter o antibiótico, porque você livrou aquilo que estava a priori causando a repercussão importante do paciente, mas se o paciente não tiver melhora, sim, você tem que pensar em mudança de antibiótico e se a empirema vai ter que drenar. Menos de 2 anos, com porta de entrada, com certeza pensar no Staphylo aureus, pensar na questão da associação da oxacilina se não tivesse sido começado ainda antes. Se não, aí você vai para aqueles antibióticos já mais de segunda, terceira linha, que vai pensar dependendo dos germes do hospital, do local onde você está. Se, na hora que você fez aquela toracocentese, manteve o antibiótico, o paciente melhorou, ok, você vai só seguir com aquele antibiótico do jeito que estava mesmo. Se for uma pneumonia sem derrame pleural, você vai ver se tem suspeita de pneumonia atípica para poder começar o macrolídeo, se não, você vai fazer o tratamento com cefalosporina de segunda a priori, e você pode muito bem, é uma das coisas que eu vejo bastante no particular, pensa assim, é pneumonia, então ele tem que fazer 10 dias internado. Depende. O paciente está com boa evolução clínica, está sem oxigenoterapia, está sem febre há mais de 48 horas, está se alimentando bem, ele pode começar a fazer, às vezes, 5 dias internado, depois continuar em casa. Tinha que ser obrigatoriamente, por exemplo, se ele estava fazendo com ceftriaxona e com ceftriaxona intramuscular? Não, obrigatoriamente. Vai depender muito de cada paciente. Porque às vezes o pessoal pensa que às vezes é uma receita de bolo, mas às vezes não é. O paciente pode ter uma evolução muito boa, com 5 dias de terapia internado, depois ir para casa tomando só um equivalente de oral. Então, aí, sim, isso aí tem que ser muito visto com a questão da família, né? Porque e também qual antibiótico você vai fazer depois, porque às vezes vou fazer o clavolin, mas se ele já tiver usado antes, não vai adiantar nada. Aí vai ter que ser um Zinad, que antes estava difícil de achar e agora está um pouquinho mais fácil.
se for querer fazer alguma coisa pensando também em atípico, vai ser uma claritromicina. Então, tem que pensar nessa hora aí. Não, a família não tem condição de comprar, não tem como manter isso aí, família desorientada, pô, então fica os 10 dias internado aí. Sim, extremamente comum. Aqui, só para poder finalizar, né? Na hora que você vê... Você vê aqui aquela coisa que você vê. Pronto, horrível, vou começar a oxacilina ceftriaxona, é um paciente podre, já tem uma complicação aqui, provavelmente tem um efeito de atelectasia desse lado aqui, mas tem comprometimento bilateral. Adoro com isso aqui, a sonda já estava no local errado, no estômago, favorecendo a aspiração mais, aí na hora que você vê, vírus. Aí a pergunta para poder acabar é, e alguém ia suspender antibiótico tendo raio-x desse jeito aqui nessa evolução? Nem eu. Nem eu. Oh, pronto. Obrigado. Né?